Abra sua Bíblia na epístola do apóstolo São Judas, do versículo 8 ao 16. Uma leitura um tanto extensa, porém necessária para a nossa perfeita compreensão a respeito do que o Espírito de Deus, através de Judas, quer nos falar. Judas, do versículo 8 ao 16. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que não compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram no caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas próprias paixões, andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra nessa epístola que tem sido trabalhada aos sábados aqui na Promessa Tatuapé. Graças a Deus por tudo que o Senhor já nos ensinou nessa epístola. Pequena, mas consistente. Uma concentração muito forte de orientações que são próprias para serem transmitidas antes da grande tribulação. Meu Deus, olha para nós com o teu olhar de misericórdia, fala com profundidade ao teu povo. Eis-nos aqui, Senhor, para recebermos o alimento, a orientação, para que continuemos nessa caminhada. Num caminho estreito, porém, um caminho que nos leva para a felicidade definitiva, para aquilo que o Senhor havia planejado lá no início.
um paraíso para cada família, um paraíso para cada vida. Ó Deus, eis-nos aqui, fala conosco poderosamente. Nós cremos que o Senhor é o maior interessado em que o teu povo entenda e atenda à tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Dando sequência à série de mensagens que estamos trabalhando a partir do conteúdo da menor epístola, a epístola de Judas. Ela é pequena em termos de letras, de sílabas, de versículos, porém, ela é altamente nutritiva, ela é altamente abastecedora para aqueles que estão caminhando rumo à Canaã celestial. Por quê? Porque ela nos adverte. E ela foi colocada pelo Espírito Santo, nessa classificação que foi feita, antecedendo o Apocalipse. É muito importante você entender isso. Porque você já vai entrar num cenário no Apocalipse de uma alternância entre linguagens históricas, linguagens preteristas e linguagens futuristas, e linguagens devocionais que estão no livro do Apocalipse. E aí você já entra como é aquele hino, que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. A partir do momento que você entra no Apocalipse, você começa a entrar nesse clima de avanço dentro daquilo. Você já tem uma vivência antecipada. Você antecipa aquilo que vai ser realmente a primeira ressurreição para os salvos. E, lamentavelmente, nós podemos dizer, e hoje nós podemos dizer, lamentavelmente, para os ímpios, após 1000 anos, a ressurreição dos ímpios. Então, mas para chegarmos lá, para entrarmos nessa compreensão, nós temos que entender bem o que o Espírito Santo fala através de Judas. E nós temos trabalhado aí praticamente versículo por versículo. E hoje nós temos essa proposta aí, dentro daquilo que são estes 8 versículos, as características dos hereges e o seu destino. Então, o que é heresia? Heresia, assim, sociologicamente falando, é doutrina contrária ao senso comum. Se você está dentro de um cenário de uma compreensão doutrinária que está equivocada, o senso comum acaba sendo equivocado, e aquilo que muitas vezes foi colocado ali como uma verdade, um dogma. O que é um dogma? É um ponto incontestável de uma doutrina, e um ponto incontestável através de quê? A incontestabilidade do dogma é atestada por frequência, coerência, uniformidade, fidelidade à diretriz do Espírito Santo, e uma declaração ou uma prática do legislador, que é Jesus. Então, para que você possa atestar que um ponto doutrinário é dogma, você tem que ter esses parâmetros. Mas, quando você está dentro de um contexto com visões equivocadas, como nós conhecemos
a alguns, às vezes o que é certo é chamado de heresia lá. Então, a Igreja Apostólica foi chamada de seita. Né? Era seita o caminho. Uma seita que, para aquela visão do judaísmo predominante em Jerusalém, ela estava... É uma prática herética, uma seita herética ali. Mas, na realidade, ela estava correta. Mas o que nós vamos trabalhar é dentro do senso comum daquilo que é estudado dentro da palavra de Deus, debruçado na palavra de Deus, debruçamos na palavra de Deus, buscando o melhor, buscando entender verdadeiramente, como disse o sábio pregador Salomão, comparando uma coisa com outra para encontrar a causa. Então existe realmente um tempo no qual os servos de Deus mais conhecedores, aqueles mais experientes, se reúnem. Existe digamos, na igreja, uma comissão teológica que prepara análises e mais análises para ser apresentada à Câmara Teológica. Essa Câmara Teológica tem um número de mais de 100 pessoas que representam as regiões. São 4 de cada região que estão ali para análise. Tudo isso para que a gente não tenha algumas questões assim. Eu vou mostrar para você antecipadamente uma questão que vai dar uma segurança para você. Então, baseado no senso comum, um tradutor ele faz uma interpolação. Que João foi arrebatado no dia do Senhor. E o termo lá é curiaque remerá. É dia do Senhor, e não dia do domingo. E aí na tradução está, foi arrebatado no dia do domingo. E uma grande parte das traduções está colocado isso. Só estou falando isso só para você entender que a questão de heresia é uma questão que precisa ser tratada com seriedade. O que é o senso comum? É o senso comum verdadeiro? Se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus, como propõe o Espírito Santo através de Pedro? Teve uma época, logo no início, hoje os nossos meninos, a gente chama menino com todo carinho, né? Eles hoje não tem problema para entrar em faculdades teológicas, mas tinha antes. Por quê? Nós éramos considerados uma seita herética. E aí eu preparei um documento mostrando que a nossa declaração de fé tem no mínimo 12 pontos que fazem parte da confissão de fé, da declaração de fé das igrejas mais respeitáveis. Aí quando eles olharam, nossa, nós não pensávamos que vocês criam dessa maneira. Então passaram a receber os nossos meninos, os alunos, sem menor problema. E hoje o nosso pastor aqui, ele está num dos seminários mais, diríamos assim, mais voltados para a busca da excelência teológica, que é o André Jumper, né? Então, estou falando tudo isso por quê? Porque falar de herege, não existe relativismo. Existe relativismo por conta do senso comum. O senso comum admite uma coisa que de repente, espera aí, eu fui arrebatado
no dia do Senhor, curiaque remerá. Aí eu pego e falo, não, eu já coloco uma dedução que penso que é lógica e coloco. Foi arrebatado num dia de domingo, e não é isso que está lá. Aí chega uma outra e coloca lá. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus. Epa, parou. Um Deus? Não. O verbo era Deus. Nós cremos no monoteísmo subsistente através de 3 pessoas, indivisíveis na sua essência e coiguais em poder e glória. E isso dá base para uma doutrina que dizia que o Pai é o verdadeiro Deus, Jesus, um Deus criado, e o Espírito Santo, a força ativa do Pai. E dá para outras heresias. E isso é heresia mesmo, porque se você parar diante daquilo que é a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira teologia, tendo o cuidado de trabalhar aqueles 5 parâmetros, né? Frequência, coerência, uniformidade, fidelidade à diretriz do Espírito Santo, e uma declaração ou uma prática do legislador, se nós passarmos por essa busca pela verdade, nós não estaremos aí incluídos verdadeiramente naquilo que é a doutrina errada, equivocada, né? A heresia. Heresia é uma doutrina contrária ao senso comum. O herege é um praticante de heresia, contrariando muitas vezes a sua própria declaração de fé. O herege, nesse sentido aqui de Judas, é isso. Então, nós fizemos a leitura, e aí nós vamos ver que esse pessoal que está infiltrado, nós, em mensagens anteriores, trabalhamos isso. Eles estão infiltrados. Nós trabalhamos isso, que é o joio. O joio é parecido com o trigo. E tem gente que pode até achar mais bonitinho, né? Ele é mais bonitinho, que é meio verdinho, né? Assim, ele fica, o joio. Só que não tem fruto. O trigo produz alimento a partir de si, ele alimenta a pessoa, só que o joio envenena as pessoas. E o Senhor Jesus disse que que foi semeada a semente verdadeira, a semente do Evangelho, mas o inimigo veio e semeou o quê? Semente do joio no meio. E o joio está aí. É por isso que você tem que entender que igreja não tem o termo escolhidos. Igreja vem de eclesia, que vem de um verbo que significa chamar para fora. Igreja quer dizer os chamados para fora. E Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então não crie, viu, Márcia, a expectativa que na igreja é escolhidos. Igreja não é escolhidos. Igreja é chamados. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E Jesus coloca isso tudo. E no final ele vai ter um negócio lindo, maravilhoso, que é já no finalzinho. Gente que vai segurar firmemente na caminhada, só que porque a gente tem esse discernimento, esse filtro, né? No final, Jesus vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. No final. E vai dizer para as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estive nu e vestiste-me, estive preso e não fostes visitar-me. E aí nós vamos perguntar para ele: mas quando nós fizemos tudo isso? Ele dirá:
quando fizesses a um desses meus pequeninos, a mim o fizesse. Mas ele vai dizer para os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me desses de comer, tive sede e não me desses de beber, estive nu e não vestisse-me, estive preso e não fosses visitar-me. E aí os ímpios vão perguntar: mas quando nós deixamos de fazer essas coisas? Quando não o fizemos, ou não o fizesses a um desses meus pequeninos, a mim não o fizesse. Por que a gente está trabalhando isso? Porque a gente entra agora num cenário aqui, olha só, no versículo 8. Sonhadores alucinados, não só contaminam, eles potencializam a carne aqui, o termo é sarx, já é a nossa natureza pecaminosa, né? A luta da carne e do sangue, a luta, aliás, a carne e o espírito, carne versus espírito, é a nossa natureza pecaminosa. O termo lá é sarx. Essa predisposição para o mal que nós temos. Esse legado do velho Adão. É esse legado que existe de maldade no ser humano. Nós não precisamos ensinar uma criança a quebrar uma lâmpada, mas ela já vai ter iniciativa. Porque o coração do homem está predisposto para o mal. Mas tem que haver realmente um trabalho, né? Um novo nascimento. Mas esses caras, assim, numa linguagem bem popular, eles contaminam, eles chegam a piorar aquilo que é a carne. Então eles contaminam a sarx, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Para eles é aquilo: se há governo, eu sou e contra. Isso é um negócio chamado, é um transtorno mental chamado TOD, transtorno obsessivo desafiador. Não aceitam. E aí vejam o que é o crente. O crente, ele é uma pessoa, e tem um dos nossos pontos é respeito às autoridades. Respeito às autoridades. Paulo chegou num determinado momento, chamou uma pessoa de parede branqueada, depois descobriu que ele era sacerdote. Ele se arrependeu porque fez isso. Então, ele diz o seguinte: olha, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo estava querendo pegar os restos mortais de Moisés para se gloriar. Falou: tá vendo, eu venci, ele está morto. Eu fiz com que a sentença de Deus, tu és em pó te tornarás. Porque ele gosta muito, ele gosta do cemitério. A demonhada gosta do cemitério pra caramba. Por quê? Porque lá, pelo menos uma parte substancial da vitória dele está lá. Então ele contendia com Miguel, e Miguel não tripudiou, como muita gente tripudia o inimigo, não. Ele só disse, ele não se atreveu a pronunciar juízo infamatório contra o inimigo. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Agora, veja, do lado do bem é assim. Nós respeitamos a autoridade. Jesus chega a falar numa parábola de um juiz iníquo. E respeitando nessa parábola a iniquidade desse juiz. Vejam, e olha o que acontece com Miguel. Miguel respeita
que o príncipe do mundo não pronuncia juízo infamatório contra ele. Sai para lá, demônio, cabeça, chifrudo, rabudo, como muita gente fala. Sabe por quê? Porque tem muita gente que gosta de fazer sensacionalismo. Sai, fala aí, eu te ordeno. Eu sou um fracassado. Fale. Eu não sou de nada. Você vai ver na televisão um monte de coisa desse tipo. Agora veja Miguel, o único arcanjo mencionado da Bíblia. Ele não pronuncia juízo infamatório, mas diz: o Senhor te repreenda. Agora, eles, ao contrário, olha, esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreende por instinto natural meramente, como frutos sem razão, até essas coisas eles se corrompem. Então, não dá para a gente dizer está tudo perdido, porque nós temos que ficar até o final tentando, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas existem coisas que elas não vão ser corrigidas. Eles existem. Esse joio existe mesmo. Agora, o que vai acontecer com eles? Chances e mais chances eles tiveram. Frequentaram a casa de Deus. Frequentaram com a intenção não de receber edificação, mas de procurar o que é o ponto fraco da igreja, para depois passar para o inimigo. Olha só o que acontece com eles. Olha só. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Caim tem inveja do carinho de Deus por Abel. Por quê? Vejam, prestem bem atenção, muita gente não entende. Caim quer dizer aquisição. Abel é exalação, ou seja, aquilo que sobe. Ele, nessa natureza, nessa sarx, nessa natureza pecaminosa dele, ele achou que eu vou dobrar Deus. Imagine entregar um cordeiro, esse cordeiro com essa pele, com essa lã aí meio encardida, vai entregar para Deus. Eu vou pegar umas frutas bonitas, umas melancias rajadonas bonitas, umas morangas, né? Aquelas morangas bonitas, né? Fazer um altar. Já viu aquelas bancas que dá até dó de desmanchar quando estão lá no mercado? Bem feitinho, bem empilhadinho, né? Ele ofereceu isso. Falou, mas não foi isso que Deus te pediu. Deus te pediu o cordeiro. Por quê? O cordeiro já está apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não é a beleza da fruta que, ao ser desmanchada, desaparece, ao ser comida, deglutida. Então, eles entraram por esse caminho, de querer fazer mais bonito do que eu faço um altar mais bonito do que de Abel. Bonitão, lindão, muito bem caprichado. Mas Deus não o recebeu. Eles entraram por esse caminho. Se precipitaram no erro de Balaão. Balaão o que fazia? Dava todas as dicas para Balaque. Então Balaão olhava o que estava acontecendo e passava os pontos fracos, as vulnerabilidades de Israel para Balaque derrotar o povo de Deus. Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então, esses homens são como rochas submersas em vossas
festas de fraternidade. Gente, preste bem atenção, ele está falando com a igreja, dizendo, nas vossas festas de fraternidade. Eles estão, esses homens, como rocha submersa em vossas festas de fraternidade, banqueteiam-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, mas destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Que coisa! E aí ele vai trabalhando nas comparações. Ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades. Estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. E aí falou, desde o princípio já foram avisados. Enoque, aquele que andou com Deus, e Deus para si o tomou, profetizou a respeito dessa raça. Enoque profetizou, e profetizou dizendo assim, eis que vejo o Senhor com as suas santas miríades, milhares dos seus santos, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. O ímpio não vai alegar injustiça contra ele. Eles vão ser condenados com convicção. Ninguém vai dizer, eu não tive a chance de saber a verdade. Deus não leva em conta, como diz o apóstolo São Paulo no discurso do Areópago, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, ele diz, olha só, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. E aí nesse 16º versículo, os tais são murmuradores. Sabe o que é um murmurador? É o ingrato. Sabe aquele que chora, reclama de barriga cheia? Numa linguagem bem popular. Esse é o murmurador. E essas pessoas são murmuradoras. Estão descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Que coisa triste. Gente, parece que isso está longe da gente, né? Nós imaginamos que nós vivemos dentro de um clube de santos. Que isso não vai acontecer conosco. Imagina. Porque a gente parte do princípio de que tudo que é pregado, que é cantado, que é colocado, havendo Deus falado muitas vezes e de diversas maneiras, a gente acha que as pessoas entenderam como nós entendemos e não acreditamos que exista isso no meio do povo de Deus. Mas essa epístola, vamos voltar lá no início, a dedicatórias. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Ele está falando para a gente, para nós. Ele não está falando para o mundão. Essa epístola aqui não é epístola para você usar no evangelismo, não. Essa epístola aqui é para edificação da igreja.
Vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando quem possa tragar. João, na sua primeira epístola, diz que o espírito do anticristo fala assim: eis que já está no meio de vós. E Jesus vai na epístola à igreja de Tiatira dizer que tem um outro espírito dentro da igreja, que é o espírito de Jezabel, que une o santo ao profano. É por isso que a gente tem que acordar para isso, não criar expectativas de que aqui é escolhidos, igreja é escolhidos. Não, igreja é chamados. Talvez, glória a Deus, talvez a gente tenha conseguido aqui uma seleção. Espero que sim. Por quê? Porque nós procuramos fazer desse púlpito, ele está ficando... O púlpito em si está judiadinho, precisa ficar mais bonito. Precisamos fazer outro aqui. Mas como a gente vai dar uma revitalizada nesse espaço aqui, a gente está aguardando para depois a gente fazer isso. Mas o que faz a gente não se incomodar com isso, nem olhar para isso, é que aqui Deus tem falado de uma maneira poderosa. Pastor Gustavo, pastor Tiago. Aliás, pastor Rivaldo, falado poderosamente, me usado presbítero Anderson, aqueles que têm sido. E aí, nas ministrações, nos cânticos, Deus tem falado. Só que é uma coisa você falar, outra coisa é a pessoa receber. Nós sabemos que existem 4 tipos de terra. 4 tipos de terra. Terra à beira do caminho, aonde você jogou a semente, aqui ó, a semente está sendo lançada, no cântico lindo, né? Clamo Jesus, que negócio lindo, maravilhoso. Puxa vida. Se cair na terra à beira do caminho, quando chega lá fora, nem lembra mais. Passarinho arrancou. É igual na minha terra, a gente tinha que pegar a semente e passar piche na semente do arroz para plantar. Senão o chupim ia lá, arrancava. É terra à beira do caminho. Quantas coisas Deus tem falado? Havendo Deus falado muitas vezes de diversas maneiras, a gente imagina que o aproveitamento foi o maior, foi total. Agora, tem terra sobre pedregais, que no início toma aquele... Fica bonito, mas não tem profundidade. Quando vem um pouco de calor, murcha, seca. Tem terra sufocada por espinhos, cuidados da vida sufocam a semente do Evangelho. E tem terra fértil, né, pastor Gustavo? E a gente espera que tudo aqui, todo mundo aqui seja terra fértil. Para quê? Se isso acontecer, não vai existir esse tipo de pessoa no nosso meio. Não vai cair. O problema todo é que a gente semeia coisa boa, mas vem um miserável lá e joga a semente de joio. É terrível isso, é uma luta. Você já pensou quanto tempo nós temos de igreja por semana? Vamos somar tudo. Um ótimo frequentador de igreja frequenta 10 horas por semana. Um ótimo frequentador. Contra quantas no mundão? Bombardeado por mensagens liminares, aquela que você enxerga logo de cara, mas tem mensagens subliminares que só o seu subconsciente capta, mas que passa depois para o seu consciente. Daqui a pouco você está praticando e não entendeu por quê. Onde que pegou isso? Então,
Pontos a ponderar nesses 8 versículos. Rebeldes versus revolucionários. Hoje nós temos uma dificuldade grande na questão comportamental, de discernir quem é rebelde, quem é revolucionário. Revolucionário é uma bênção. Pode ser ceder. Você tem que ficar parando umas arestas. Segura aí, menino, segura aí, menina, segura aí, irmão, segura aí, irmã, segura. Mas ele é revolucionário, ele quer que o seu talento seja aproveitado. Agora tem o rebelde. E rebelde Deus não quer. A Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E aí, como é que você vai falar? Aquela pessoa que exagera um pouquinho, ela é rebelde ou é revolucionária? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Nós já falamos sobre a escola de Caim versus a escola de Abel. A escola de Caim, eu dou o que eu quero, até porque o meu nome é Caim, meu nome quer dizer aquisição, é uma coisa horizontal. Então eu ofereço as abóboras que eu quero, as melancias que eu quero, as maçãs que eu quero, não quero saber o que Deus quer. Eu acho que é bom para Deus, eu acho que é bom. Quando se dá presente, se dá um presente que você acha que é bom, ou aquilo que a pessoa vai achar que é bom. A escola de Abel. O que você oferece para Deus? O que Deus pede ou o que você quer oferecer para Ele? Abel ofereceu aquilo que Deus pediu, que era o cordeiro. Olha só, essa questão de Balaão e da jumenta, viu, gente? Todo mundo fala, Deus usa quem quer, usa até a jumenta. Vejam a situação. Todo mundo entra por esse caminho e se esquece de que Balaão é aquele tipo, quem tem um amigo como Balaão não precisa de inimigo, porque ele dá as dicas todinhas para Balaque de como derrotar o povo de Israel. Isso é tão forte, isso fica na mente de Jesus, né, pastor? Que Jesus vai falar isso lá para a igreja de Pérgamo. Ele explica que existiam gente dentro da igreja de Pérgamo que estavam seguindo a escola de Balaão, fazendo o que Balaão fazia. Ou seja, falar do mal do povo de Deus aí fora. Você está dando... O que está acontecendo hoje na internet? A brigarada que está acontecendo, um povo dividido, até famílias divididas. Você viu o que está acontecendo com uma determinada família aí? Um filho, uma irmã contra o irmão, o pai não sabe nem para que lado vai, e o diabo dando gargalhada. Balaque está dando gargalhada. Porque Balaão está entregando as vulnerabilidades. Vocês sabem sobre o que eu estou falando. A família se dividindo. Então, o suprassumo desses 8 versículos, Miguel, ele não age como um rebelde, ele age fiel. Aprendamos com Miguel. O Senhor te repreenda. Não precisa tripudiar em cima do inimigo. Não entremos pelo caminho. Olha só. Gente, essa questão da escola de Caim é muito forte. É terrível.
Porque nós temos uma geração que não sabe o que é sacrifício. Com toda certeza, Caim ofereceu um altar bonito, colorido. Já pensou no pós-Éden? Aquelas terras ainda estavam férteis. Já pensaram o que nós conhecemos de colorido, né? De uma melancia, de uma abóbora, de uma moranga, morangos lindos, maçãs. Oferecer. Eu ofereço o que eu quero. Eu dou tempo. Então aquilo sobrou, aquilo era a sobra dele. Não causou sacrifício. Agora, do rebanhozinho de Abel ele tirou, foi sacrifício, sacrificou. Porque isso aqui eu precisava vender, mas esse aqui eu dou, é o primeiro que eu dou para o Senhor. É a sobra que muita gente acha que agrada a Deus. O tempo de sobra, o dinheiro que sobra. Isso é tudo escola de Caim. Não, sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E concluindo, nesse suprassumo desses 8 versículos, a questão de Balaão. A questão de entregar os pontos vulneráveis do povo de Deus para o povão aí fora, para entregar para Balaque o que é o nosso ponto vulnerável, e assim eles vão sabendo como derrotar o povo de Deus. Agora, não nos esqueçamos, o maior ponto nesse suprassumo desses 8 versículos é juízo contra eles. E como nós ouvimos, 2 batalhas grandes. Uma antes da primeira ressurreição, que é o Armagedon, e uma depois da primeira ressurreição, quando acontecer a segunda ressurreição. O juízo já estará definido preliminarmente, porque se ele não ressuscitou na primeira ressurreição, só ressuscita na segunda ressurreição, o juízo já está pronunciado preliminarmente. Mas eles vão saber, porque eles vão para o lago de fogo e enxofre. Bem-aventurado, o que faz parte da primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte. Vamos ficar em pé, vamos cantar? Senhor.